Fala, peregrino! Seja muito bem-vindo aqui ao canal Fatos Maçônicos. E nesse dia de hoje, nesse vídeo fantástico, se você tiver paciência, você vai ter acesso aqui a uma série de informações esclarecedoras sobre o que tange a maçonaria e sua influência na história do mundo. Esse vídeo é um react, na verdade é uma reação aí a um vídeo. A parada é a seguinte, né? Bom, deixa eu me apresentar. Eu me chamo Luiz Miller, sou mestre maçom e faço parte da Ordem Maçônica Universal. E claro, convido você, caso não seja um inscrito aqui no canal Fatos Maçônicos, faça a sua inscrição, é super simples, rápida e prática. É só clicar no botãozinho vermelho, você sabe como é que faz, né? Dê o seu like também, compartilhe nas suas redes sociais aí, para que nós possamos cada vez mais divulgar informações fidedignas. Vamos transmitir a verdade, né? Vamos transmitir a verdade. E para você que é um pesquisador e quer de fato entender como essa moça que eu vou apresentar para você, que deveria, na verdade, tomar esse tipo de atitude, vou deixar na descrição desse vídeo aqui o link para o curso Entenda a Maçonaria, que é um curso que fala sobre a história, a antropologia, o desenvolvimento da maçonaria. Enfim, esse vídeo de hoje, na verdade, como eu falei, é um react, uma reação aí a um vídeo que, na verdade, eu estava dando uma procurada ali no YouTube, apareceu no meu feed ali o vídeo dessa moça. Então, resumidamente falando, né, nós vamos acompanhar aqui vamos pôr assim, eu sei lá o que eu falo para você sobre essas situações todas, né? Primeiro, eventualmente aparece uma outra coisa aqui falando da maçonaria. Eu sou, na verdade, apesar de trabalhar com a internet e tal, não dou muita bola, aí vocês podem perceber, não dou muita bola a alguns comentários que o pessoal faz também, e muito menos fico assistindo vídeos, mas esse aqui, eu não sei por que me chamou a atenção, né, que eu vi uma menina, uma mocinha aí falando sobre a história da maçonaria, influência, etc, 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 né? Então esse vídeo vai ser comprido, que o vídeo dela é comprido. E me chamou a atenção, eu observei o vídeo, né? Escutei o vídeo e tal, né? Vi o que ela tinha a falar. E na verdade é o seguinte, minha primeira reação, eu falei, meu Deus do céu, né? Depois eu parei e pensei, nossa, talvez seja questão de tentar esclarecer praticamente o vídeo inteiro. Aqui deu até revi, dei uma olhada nele essa semana aí que passou e tal. Eu falei, eu vou fazer qualquer hora eu vou fazer um vídeo aí a respeito dessas colocações, né, que na verdade são muitas colocações, às vezes, quer dizer, todas preconceituosas e muitas vezes absurdas. Então eu queria que você me acompanhasse aqui, né? Então o vídeo em questão, deixa eu me ajeitar aqui na minha base aqui. O vídeo em questão é esse, o nome da menininha aqui, ó, Débora Barbosa. Uma menininha, parece que viaja bastante e tal, não conheço, né? Ela veio querer falar sobre maçonaria, então ela fez um vídeo, ela até colocou o númerozinho ali, ó, 62, maçonaria e sua influência na história do mundo. Então vamos acompanhar alguma coisinha aqui, certo? Vou aumentar, vamos deixar aqui mais maior de bom, né? Para ver, vai chegar com mais critério. Vamos acompanhando aqui algumas coisas que a menina fala. Vamos começar então. Antes de tudo, antes de eu falar da origem da maçonaria, porque a origem da maçonaria... Vou fazer um negócio que eu vou aumentar a velocidade do vídeo pra gente não perder tanto tempo na vida também com essas coisas aqui. Vou pôr o dobro, ó, maçonaria, sua influência na história do mundo. A maçonaria, ela não é uma coisa que ela é bem definida. Você tem que voltar, você tem que analisar, tem vários componentes. E também eu quero falar já aqui no começo que eu não sou, nunca nem fui parte da maçonaria, então com certeza eu não tenho o conhecimento que um maçom teria. Então o meu vídeo, ele é realmente acadêmico, ele é um vídeo baseado em anos de leitura, pesquisa, entrevistas, enfim. Então, então ela já fala que é um vídeo acadêmico, que ela não faz parte, beleza. Eu vivo falando aqui no canal, né, que as pessoas, nessa base de conhecimento, né, querer falar sobre um determinado assunto, ainda mais expondo-o na internet, o mínimo que se espera é que você tenha um conhecimento razoável sobre a questão, né? O que ela já alega que não é, e é um vídeo acadêmico. Agora vamos ver o que ela considera academia. Começar. Antes eu quero definir duas... A maçonaria não tem não tem uma origem bem definida, claro. Bom, vamos. Palavras em inglês, porque a palavra maçom, né, vem da palavra em inglês, mason,
Então a gente tem dois tipos. Tem o Freemason, que seria a maçonaria tradicional, que todo mundo conhece, e daí tem o Stone Mason. Stone é uma palavra que em inglês significa pedra. Tá? Então, os Stone Mason, o Freemason aqui, esse grupinho aqui, eles traçam as suas origens oficialmente para 1717 em Londres, com a criação do The Great Masonic Lodge em Londres. Tá? Só que os Stone Mason, esse é um grupo de pessoas que viviam viajando, viviam indo de um canto para o outro, existiam já há 3.000 anos atrás, na época do rei Salomão, daqui a pouco eu vou falar disso. Então, eles já existiam há muito tempo, os Stone Mason. E eles iam de lugar para lugar construindo igrejas. Sim, contando a história da parte dos operativos, né, que nós vimos esse desenvolvimento em praticamente todas as culturas, por exemplo, na questão do desenvolvimento e amplitude do Império Romano, né, vinham os conquistadores e depois vinham os construtores, né, porque na questão da guerra iam destruindo tudo, e depois vinham como ela colocou ali, os Stone Masons, que são na verdade os maçons, né, os construtores operativos que criavam estradas, criavam castelos, criavam pontes, criavam o arco, etc, etc. E daí ela falou ali também uma questão equivocada, né, que tem-se a questão da primeira loja que foi fundada em Londres. Na verdade, esse movimento maçonaria já existia desde muito tempo, né? O que a gente chama de maçonaria contemporânea, porém, todavia, contudo, em 1717 foi juntado, né, 4 lojas ali, o Ganso e a Grelha, o Copázio, a Maçã, Ganso e a Grelha, Copázio, Maçã, a Coroa, isso, e fundaram o que veio a ser conhecido como Grande Loja de Londres, que hoje é a Grande Loja Unida da Inglaterra. Igrejas, castelos, eles eram arquitetos, tá? Por isso que tem tanto prédio, tem tanto castelo que compartilha da mesma arquitetura. Porque os maçons, um dos componentes da maçonaria é a crença na divina geometria das coisas. Por isso que tantos prédios hoje não tinham nada a ver, isso aí não tinha nada a ver, sabe? Cada país, você pegava tanto construtores, por exemplo, isso aí não foi na verdade não teve um núcleo de onde surgiu e foi... isso aí vem praticamente com o desenvolvimento do homem, né? O homem foi aperfeiçoando algumas habilidades, e se você, na verdade, fizer uma análise mais criteriosa do desenvolvimento do ser humano, né, com relação até à questão construtiva, você vai observar, né, que primeiro não tinha nada, depois entrou nas cavernas, depois começou a aperfeiçoar, começou a tornar aquilo mais confortável, basicamente assim, resumidamente falando, na questão do intercâmbio que ocorreu de comunidades ali, né, começaram a se desenvolver algumas habilidades, né, daí a partir do momento do homem primitivo já, né, quando se aperfeiçoou isso daí, começaram a se desvendar os segredos da construção, e alguns começaram, basicamente falando, começaram a criar essas corporações, assim, é uma coisa muito primitiva até do ser humano, se a gente observar as questões do desenvolvimento construtivo, certo? Eu posso falar isso com bastante critério, porque eu já fiz esse tipo de pesquisa há muitos e muitos anos, porque também já trabalhei em construtora, na verdade, né, fazendo trabalho com gerenciamento de projetos, e já fiz pesquisas muito aprofundadas, principalmente no que tange o desenvolvimento das construções lá nos Estados Unidos, no Canadá, na Alemanha também. Então, olha, e isso me chamou muita atenção, porque eu gosto muito dessas questões de história, né? Então achei interessante esse tipo de desenvolvimento. Então é uma coisa que veio junto com o homem, né? E claro, à medida que eles foram criando os seus modos operativos de criar, né, vamos por assim, construções, né, foram se juntando, e esse expertise, na verdade, começou a ser comercializado. Então quem tinha mais dinheiro, e depois foram sendo criadas as comunidades, os feudos, os reinos, etc, 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 as cidades, os países, certo? Aquele grupo começou a desenvolver, né, determinados tipos de construção, vamos por assim, né? Então existe muita variação, né? Esse movimento é fácil de ver, você vai ver o tipo de construção, por exemplo, na Ucrânia, ele tem determinadas características, na União Soviética tem outras características. Se você pular aqui para a Itália, por exemplo, né, falando da Europa, você vai ver determinadas características. Na Grécia tem características
muito diferentes também, né? Na Inglaterra tem outras características, enfim, né? Na França, principalmente, também tem outras características. Então, quer dizer, não era uma hegemonia. A gente pode ver que tantos os prédios têm a mesma construção arquitetônica bem disso. Então, para eu falar da maçonaria, eu preciso voltar aos Cavaleiros Templários, porque a maçonaria traz as suas origens aos Cavaleiros Templários. E os Cavaleiros Templários, eles... lembra, inclusive, que eu fiz um vídeo. Outra bobagem, né? Toda essa linha aí já foi descartada. Quem acredita nessa linha que a maçonaria ela tem essas raízes nos Cavaleiros Templários, eu sinto dizer, mas é um equívoco total isso daí, né? Tem que conhecer a história, saber que houve a questão dos Cavaleiros Templários, certo? Essa ordem, na verdade, essa aqui seria uma história à parte, né? Nós temos basicamente aí a crença, tem na verdade, ó, a maçonaria contemporânea, né? Mas daí tem alguns teóricos aí, né? Alguns teóricos superficiais, como eu chamo aqui, que vêm com essa análise da questão construtiva, né? Dos operativos, sabe? Mas também tem a teoria da origem dos Cavaleiros Templários, daí também nós temos uma teoria de origem dos Rosacruzes, mas nenhuma das três, na verdade, a gente consegue achar um laço histórico, né? Uma coisa que junte a maçonaria contemporânea com essas três. Ela pegou você já vai ver que interessante da onde que é a fonte que a menina pegou ali para falar a respeito disso daí, né? Ou seja, não conhece a história. Essa questão dos Cavaleiros Templários e todo esse desenvolvimento da maçonaria com relação a essa ideia templária, na verdade surgiu em 1736, lá no conhecidíssimo, né, discurso do Chevalier Ramsay, o Cavaleiro Ramsay, né, que fez um discurso inflamado lá na França, e onde ele colocava que os maçons eram tão assim importantes, eram tão nobres, vamos pôr assim, melhor falando, né? Tão nobres quanto os cruzados. Veja, contra os cruzados eram uma coisa, os templários eram outras. Então, começou a se criar as confusões com relação a isso, né? Cruzaram templários com templários com cruzados, né? Cruzaram templários com cruzados, e depois começou a se desenvolver, principalmente lá na França, né? Você vê a base dos ritos, se você pegar, conhecer a estrutura do rito de perfeição, ou mesmo do rito moderno, ou do rito adoniramita, ou do rito da estrita observância templária, né? Você objetivamente vê essa raiz desse discurso, né? Porque até então antes não existia, né? Não se ouvia falar a respeito dessa questão. E depois surgiram, de fato, existem graus templários, né? Dentro dos ritos de escala, né? Por exemplo, até no rito escocês antigo e aceito, o rito adoniramita, rito brasileiro aí, que é feito aqui no nosso país. Mas existem graus templários, né? Mas existem também os priorados e as comandarias, que são mais ligadas à vertente inglesa da questão, certo? Mas, de fato, os maçons não vêm dos templários, não. Explicando como todas as sociedades secretas se conectam. Então, os Cavaleiros Templários, eles falam que a origem deles começou no ano 1100 e pouco, se não me engano, alguma coisa assim, do ano 1100 e pouco. Inclusive tá aqui, vou confirmar só pra 1119, tá? Os Templários, a história oficial é que eles começaram em 1119 pra, né, proteger aquela questão das cruzadas, pra tal, mas a história oficial dos Templários, eles foram criados pra escavar a localização do Templo de Salomão. Então, Então os templários foram criados para escavar o Templo de Salomão. Na verdade é o seguinte, né? Se conhecer, eu escrevi aquele livro lá dos Cavaleiros Templários de A a Z. Então, poderia fazer um vídeo a respeito disso daí, mas foi na verdade uma viagem lá do Hugues de Pain, né? Que foi o primeiro considerado como o primeiro templário, né? Ele veio com o nobre, né? Hugues de Champagne, saiu da Europa e foi lá para a Terra Santa, ficou alguns anos lá, né? E recebeu esse insight, vamos pôr assim, né? Depois eu faço um vídeo mais explicando isso daí, que tem uma historinha muito interessante, né? Ele ficou alguns anos lá e observou algumas coisas, e depois veio com a ideia da proteção dos peregrinos, né? Porque existia muito bandido naquela época nas estradas, e as pessoas não tinham essa questão
de banco, né? Não, você tinha que, se precisasse fazer uma viagem, né? Precisasse fazer a viagem, tinha que andar com todos os teus pertences, né? Por conta disso acontecia muitos roubos, né? Aquelas caravanas. Então a Ordem dos Templários não foi criada para escavar o Templo de Salomão, não. Ela foi criada para proteger, né? Esse era o objetivo, né? Tanto é que quando uma determinada ocasião lá acabaram, né, de ocorrer essas... Todo mundo estava sabendo que os templários protegiam, né, o caminho, então os bandidos pararam de atacar. E a partir do momento que o tempo foi passando, né, até a ordem perdeu o sentido, porque ela tinha sido construída e feita justamente para a proteção dos peregrinos que iam basicamente da Europa para a Terra Santa, né? Como não existia mais, não era necessário, né, naquela escala que se viu no começo, a ordem começou a perder um pouco o sentido. Daí eles começaram, na verdade, a diversificar suas ações. Templários, eles podem ser voltados, inclusive os Cavaleiros Templários foram formados em Jerusalém. Os Cavaleiros Templários podem ser traçados de volta a quem? A Salomão, né? Em inglês, Solomon. Então o rei Salomão, ele foi uma figura muito importante mesmo. Tanto que ele é mencionado nas 3 grandes religiões monoteístas: judaísmo, cristianismo e islamismo. O que é falado sobre ele? O Salomão era o filho de Davi, rei dos judeus, muito famoso. E ele tinha ele era um cara muito sábio. Tem gente que fala que a sabedoria dele vem de Deus, tem gente que fala que vem do demônio, enfim. Ele era um cara muito sábio e ele tinha conhecimento enorme no oculto, mas enorme mesmo. Tanto que ele escreveu um livro sobre isso. O templo que ele construiu em Jerusalém, aspas na história. O rei Salomão não escreveu nada. Ela deve estar se referindo lá ao Lemegeton ou as chaves menores de Salomão, né? Na verdade que é um apanhado de grimórios aí que foram feitos aí na Idade Média, uma coisa muito recente, né? E foi, na verdade, as pessoas adoram, né? Literatura é uma coisa fantástica, né? Porque cria-se alguma coisa e procura se legitimar numa idade muito antiga, né? Então você pega esses grimórios de magia ali, basicamente era um grimório de invocação, né? Falando das chaves menores, e apresenta lá, seria uma contraparte com os 72 anjos, seriam 72 demônios, e ali aparecem, é um descritivo, né? Onde aparece todas as características de tais demônios e as formas de fazer invocação, né? Então surgiu até basicamente aquele sistema chama Guetia, né? Ou Guécia, o canto do uivo do lobo, a tradução disso daí, e foi atribuído a Salomão. Então você veja, já é uma pesquisa... Era feito 100% seguindo a geometria sagrada, tá? Inclusive eu tenho um... então ela fala, isso é outra besteira, né, na verdade, porque você pega o Templo de Salomão, na verdade, a inspiração da construção tem que conhecer a história, né? Falar que fazer um vídeo acadêmico e não saber porra nenhuma é difícil, né? Mas assim, ó, o Templo de Salomão, na verdade, ele foi concebido com base no tabernáculo, né? Não tem nada a ver com geometria sagrada nesse sentido que ela está colocando, certo? Mas ele, na verdade, ele era uma réplica em pedra do tabernáculo, né? Que nós tínhamos 3, basicamente no tabernáculo nós tínhamos 3 divisões, né? Que tinha a parte mais pública, o Sanctum e o Sanctum Sanctorum, onde ficava lá o sumo sacerdote, né? Uma vez por ano ia lá para dentro e fazia suas orações, e tinha a questão oracular, né, que também envolvia isso daí. Então o Templo de Salomão, na verdade, é um templo de pedra, baseado naquela questão dos tabernáculos. Sobre o Egito Antigo, olha só, até na capa tem a flor da vida, né? E nesse livro aqui, tem um capítulo que fala sobre a geometria sagrada da vida, que reflete a realidade. Então, como vocês podem ver aqui pelos símbolos, o livro está analisando as propriedades do quadrado, do círculo. E daí tá falando também dessa influência da geometria na arquitetura, que isso é uma coisa bem conhecida já. Então um fato interessante da história da maçonaria é o seguinte: quando Salomão estava construindo o seu primeiro templo em Jerusalém, 3.000 anos atrás, né, 1000 antes de Cristo, ele contratou um stonemason para arquitetar o templo dele, para construir o templo dele de acordo com essa geometria sagrada que pode ser traçada de volta ao Egito Antigo. Tá? Então ele chamou um cara chamado, agora esqueci o nome, mas tá aqui o nome dele. Um cara para construir esse templo, e a história, na verdade, é muito interessante. Peraí. Hiram Abif, o nome desse cara. Então, ele construiu o templo, e reza a lenda que, quando ele terminou de construir o templo, 3 caras pegaram ele e exigiram que ele revelasse o segredo dos Stonemason. Ele não revelou, então ele foi morto. E depois que isso aconteceu, Salomão mandou alguém investigar. Bom, então aí é o seguinte, né? Primeira coisa, né? Isso daí tá lá no livro de Reis, na Bíblia. O rei Salomão,
Aquela época lá, se você conhecer um pouquinho da história do desenvolvimento do povo ali do Oriente Médio, né, você vai saber que na verdade era um povo que é um povo semita, vamos pôr assim, basicamente, né, era um povo semita ali daquela região, e era uma comunidade que é múltipla, né, existiam muitas culturas ali. Apesar de ser a mesma raiz étnica, existiam muitas culturas. Então eles não se entendiam, né? Então o rei Salomão acabou conversando lá com o rei de Tiro, né, na verdade, que chamava Irão, né, vamos pôr assim, Irão, e eles não tinham, na verdade, uma amizade, né, não tinha uma amizade. E por conta da questão da construção desse templo do rei Salomão, né, e a madeira mais nobre naquela ocasião era o tal do cedro do Líbano. Então o rei Salomão acabou entrando num consenso lá com o rei de Tiro, e o rei de Tiro mandou muito material ali para Jerusalém, né, para ser montado esse templo em honra e glória a Deus, né? E junto com ele, na verdade, ele começou a construção. Quase na sua parte de finalização, ele chamou um especialista, né, que seria o Hiram Abif, certo? Que é o herói da maçonaria, conhecido aí, não é nada segredo isso daí, né? A gente põe eu coloco como herói mítico da maçonaria, né? Tem algumas coisas aí por trás, e ela falou que os caras atacaram ele lá porque queriam saber o segredo dos Stone Majors. Na verdade, eles queriam receber um salário um pouco maior, certo? E acabaram, isso daí, como não existia, como vamos pôr assim, uma separação muito clara, eram muitos construtores, na verdade, trabalhando ali, né, em vários níveis de construção. Então você tinha carpinteiros, você tinha pedreiros, né, stone, trabalhavam na pedra, e daí tinham outras especialidades ali também, né, que auxiliavam. Então imagine um mar de gente, né? Então existiam algumas palavras para separar e para fazer o pagamento. Então esses cidadãos aí, ou cidadãos, sei lá, esses caras atacaram lá o Hiram para pegar uma palavra que não seria da natureza do trabalho deles. Eles queriam receber um pouquinho a mais sobre essa questão. Daí, onde estava o corpo dele. Chegando lá, os caras encontraram ele enterrado com... a primeira coisa que eles viram foi um gesto, uma coisa, a maneira que a mão dele estava posicionada, que indicava que ele era um Stone Major. Estava enterrado. Então daí que vem aquela questão assim, do aperto de mão secreto dos maçons, que eu mostrei inclusive um monte de documento, de nota de rublia, que é o dinheiro russo, de 300, 200 anos atrás. Essa questão justamente de comprimento do maçom não vem disso daí, não. Já falei em alguns vídeos aí também, né, que isso também não é essa questão dos comprimentos enfim, né, é uma série de coisas, sinais que existem, não é uma questão pura e exclusiva da maçonaria. Ela vem de outras raízes também, né? Tem outras sociedades que existem, né? Tem outras linhas que na verdade são modos de reconhecimento interno, né? E o pessoal interpreta muito mal, né? Às vezes uma pessoa que tá trabalhando num determinado grau da maçonaria vai ter determinadas características de reconhecimento, né, quando faz uma viagem, e acontece por causa disso, né? Você pegava lá um mestre maçom, por exemplo, vamos ver aqui, fazer um exemplo aqui só para você entender, né? Lá no começo do século XIX, né, 1801, por exemplo, né? Você pegava 1801, foi bacana porque foi a fundação do rito escocês antigo e aceito, por exemplo, lá em Charleston, na Carolina do Sul, né? Então era muito provável, né, que um maçom que saía dos Estados Unidos, por exemplo, ia fazer uma visita lá na França, na Inglaterra, ou onde quer que seja, né, que existia a maçonaria, que queria participar, tinha esse reconhecimento. Então era por conta disso que existia esse tipo de coisa. Com esse aperto de mão, assistam os vídeos que eu fiz dos museus, assistam. Então, essa é uma das histórias e tal. E, bom, a maçonaria, ela é uma sociedade uma sociedade secreta que vem controlando o curso, alterando o curso da história há muito tempo. E, inclusive, eu tô aqui com um livro que foi escrito pelo Albert Pike, né, que mostra os 3 primeiros graus da maçonaria. Lembrando também que a maçonaria, ela oficialmente foi estabelecida aqui em 1717, e no Reino Unido, né, só que a partir daí ela se espalhou por todos os cantos da Europa. Então teve gente que criou loja na França, que criou na Alemanha, que criou não sei aonde, e cada uma dessas lojas tem as suas diferenças. Cada um tem as suas diferenças. Então, inclusive, 2 dos grupos muito populares e distintos da maçonaria
é a loja escocesa, né, o Scottish Rite. Eu não sei a palavra Rite em português, mas tem o escocês, e tem o de York, que é o da Inglaterra. Tanto que, isso é especulação, mas acredita-se que esse é um dos motivos que a Escócia e a Inglaterra sempre se odiaram tanto, que essas duas divisões da maçonaria, então, estariam em conflito. Na verdade não tem nada a ver, isso daí é uma bobagem, né? Começou a se desenvolver o rito escocês, você veja, a maçonaria, ela tem a sua raiz nessa maçonaria contemporânea, apontada aí, basicamente, né, 1717, na Inglaterra, organizada, né, maçonaria organizada, e você veja, 1717, ali já trabalhavam, né? Naquela ocasião já existia lá a loja de York, por exemplo, né? Já existia a loja de York e trabalhava sua prática ritualística, certo? Com o desenvolvimento dos graus superiores também foram criadas práticas, e o rito escocês, como eu bem falei, né, foi fundado em 1801, então não tinha nenhuma briga, na verdade eram sistemas maçônicos, né? Não tinha. Hoje, para você ter ideia, a grande maioria dos maçons, assim, lá dos Estados Unidos, por exemplo, né, mesmo aqui no Brasil, hoje tem uma força muito preponderante nessa questão, um trabalho que foi feito muito bacana, né, de divulgação dos graus ingleses, do rito de York, por exemplo. Eu estou falando no âmbito do Grande Oriente do Brasil, né, nós temos aí as ordens de aperfeiçoamento, né, que é o grau da marca, grau... arco real em inglês, daí você tem o preceptório, né, que é o Cavaleiro Templário, o Cavaleiro de Malta, enfim, são sistemas diferentes, né? Então lá nos Estados Unidos, por exemplo, é muito comum, o cidadão chega ao grau 3, daí ele segue lá, ele pode seguir a linha do rito escocês antigo e aceito, e pode seguir a linha do rito de York também, sabe? E, geralmente a pessoa segue os dois, aí tem vários, nossa, eu acho que quase todos os maçons americanos que eu conheço, pelo menos, eles acabaram seguindo os dois, porque é uma coisa comum, normal, sabe? Não tem racha, não tem discussão quanto a isso. Porque tem diferenças entre elas, tá? Tem diferença se você é um maçom do Rite escocês ou do York, e também tem diferença se você é de uma loja de tal país, enfim, mas no mesma coisa, sabe? Tem que se entender que o rito é o meio da prática. Afinal, como eu falei, todos eles podem traçar ao mesmo objetivo. Então, esse livro aqui do Albert Pike, inclusive, agora eu quero falar um pouco sobre isso, Morals and Dogma, é um livro muito popular. Inclusive, aqui na capa do livro você pode enxergar alguns simbolismos comuns à maçonaria. No topo a gente vê o olho que tudo vê. O olho que tudo vê não é um símbolo puro e exclusivo da maçonaria, isso daí é um símbolo atemporal, presente em várias e várias sociedades antigas, desde o que você possa imaginar, certo? Então, Moral e Dogma do Albert Pike, né, foi uma pesquisa que ele fez, lá ficou conhecido, o pessoal interpreta muito mal, né? Também não é uma Bíblia, o Albert Pike não é o Papa da maçonaria, esse livro, na verdade, é muito pouco, lá nos Estados Unidos não é usado, basicamente, hoje em dia, né? Mas ficou como uma diretriz, era utilizada, na verdade, antigamente, quando o pessoal se formava no grau 32 lá, eles recebiam uma versão do Moral e Dogma. Mas eu reitero e já falei isso aqui uma pancada de vezes, Moral and Dogma, né? O Moral e Dogma do Albert Pike é um livro para maçons do rito escocês antigo e aceito, que são ligados à Carolina do Sul. Existem diferenças nas práticas ritualísticas por potência e também por país, então existem essas diferenças, né? Então, é legal ler? Legal, sabe? Só que se você não tiver o conhecimento de determinado grau, você não vai entender, né? E é isso que acaba acontecendo com a grande... Que é um simbolismo voltado ao Egito Antigo, você tem os 2 pilares, também um simbolismo voltado ao Egito Antigo. Você tem o compasso, não sei se o compasso aparece aqui, mas o compasso tem 2 origens para o simbolismo do compasso. O primeiro é essa origem dos arquitetos, né, que os stonemasons eram arquitetos, e daí eles falam que Deus é o arquiteto do universo, mas, na minha opinião, o Deus que eles reverenciam como arquiteto do universo é Lúcifer. E, bom, quero só mostrar, inclusive até no começo desse livro, uma coisa muito interessante. Aqui você tem a foto do Albert Pike, e daí que o livro já começa falando assim: livro esotérico para uso apenas dos maçons escoceses, para ser retornado, ou você pode enfrentar a morte, sabe? Então isso já é um aviso bem interessante na frente do livro. Em
todo e qualquer livro antigo que você pegar vão ocorrer. Se você pega os livros do Eliphas Levi, por exemplo, História da Magia, Dogma e Ritual de Alta Magia, O Grande Arcano, A Chave dos Grandes Mistérios, por exemplo, você vai encontrar isso aí. Eu estou só falando do Eliphas Levi, né? Mas se você pegar outros autores antigos aí, você vai ver essas essas informações assim na contracapa, né? São alertas para os incautos ou curiosos, né? Se você está aqui só por curiosidade, não se aprofunde, que isso não vai levar a nada. Todo mundo tem medo disso daí, né? Mas é que na verdade é o que acaba acontecendo. A pessoa não tem o aprofundamento, é levada a adquirir aquele determinado livro como tantos outros por pura e mera curiosidade. E acaba o que acontecendo? Perdendo tempo, porque não Hoje você pode comprar ele no Amazon por 6 libras, né? Mas, enfim. Então, eu quero mostrar pra vocês, porque eu tava estudando esse livro e eu achei muita coisa interessante. Inclusive, nesse livro aqui, eu achei o próprio Albert Pike tá falando da influência maçônica no cristianismo, no judaísmo e no islamismo, tá? Inclusive, esse cubo, que é um dos símbolos, da geometria maçônica, eu não vou entrar em detalhes sobre o que cada uma dessas geometrias significa, porque eu não tenho o conhecimento que os maçons têm. Eu só sei que eles têm um significado. Então, tem inclusive esse cubo preto. O cubo preto é uma coisa muito interessante, vou ter que fazer um vídeo sobre isso. Inclusive, uma das agências de inteligência de Israel é chamada Black Tube, cubo preto. Inclusive, o cubo que tem em Meca, que é aquele cubo preto que as pessoas ficam rezando ao redor, também é um cubo preto, que inclusive até falei que isso eu não concordo com o islamismo, que esse pessoal rezando ali em volta desse cubo, pra mim é paganismo. Mas enfim, então, quando você... Pra mim é paganismo. Mas enfim, então, quando você... Então, o que ela falou? A questão não entende, né, as coisas. É triste, isso daí é preconceito, isso daí é até contra a lei, essa questão, né, de falar isso daí. Você chamar um muçulmano de pagão, sabe? Aos olhos do povo muçulmano, isso daí pega muito mal, na verdade. E é uma total falta de interpretação, né? Não conhece o que é a Kaaba, não conhece o que é o centro, o que é o polo. Para o muçulmano, a Kaaba é o polo, representada na pedra preta, sabe? Não é nenhum paganismo ficar rodando. O universo, na verdade, ele gira, certo? E a síntese também da religião islâmica, ela condensa isso que é uma tradição primordial do ser humano, certo? Isso daí é uma coisa real, não tem nada de paganismo e por mais que da forma pejorativa que foi falado ali, ó, isso eu acho terrível, sabe? Porque aí acaba descambando a ignorância, sabe? Acaba descambando para essas bobagens e besteiras que a gente acaba escutando. Isso que é triste de ver, sabe? Não tem nada a ver, sabe? Preconceito por conta de desinformação. Você começa a ler esse livro, você começa a entender as influências da maçonaria em muitas coisas. Então, tá. Inclusive aqui ele fala, né, das ligações com o Templo de Salomão, enfim. Então, eu quero falar agora de uma coisa, né? A história, da maneira que ela foi contada pra gente, ela é muito errada em alguns pontos. Por exemplo, quem descobriu a América? Aí você vai falar, foi o Cristóvão Colombo, né? No final do século XV, 1490 e pouco. Não. Tem uma capela na Escócia, e eu já vou mencionar a importância da Escócia. Tem uma capela na Escócia chamada Roslin Chapel. Eu perdi a página que estava aqui no meu livro, mas eu já vou encontrar, não se preocupe. Roslin Chapel 34. Então, por que essa capela é interessante? Quem já viu o filme do Código da Vinci, ou o livro do Código da Vinci, sabe dessa capela, porque essa capela é aquela mesma que o autor do livro fala, que é onde está escondido o Santo Graal, enfim. Então, essa capela foi construída na Escócia em 1446 por maçons. E por que ela é tão importante? Primeiro, né, tem um monte de simbologia interessante aqui, tem um monte de estátuas e tal. Só que o maior motivo, um dos maiores motivos, é que ela mostra que os maçons já tinham conhecimento das Américas antes das explorações que foram feitas para descobrir o continente americano. Vou adiantar aqui para perder, ela vai falar que tem aquela coluna lá, que tem a como é que é? Assista o vídeo depois se tiver saco. Aquela coluna que tem o milho, não sei o que. Negócio seguinte, William, essa capela, ela foi fundada, ela foi construída, né, em 1400 e pouquinho ali, como ela falou, né? Só que na verdade essa capela foi construída no terreno lá de um cidadão chamado William St. Clair, certo? William St. Clair, na verdade, ele construiu essa capela, que era uma capela, né, católica, na verdade, para que o pessoal da família dele utilizasse. No entanto, isso daí foi passando o tempo. Em 1830, se eu não me engano, ocorreu uma grande reforma na capela de Roslin, e daí por conta desse fato foi contratado um
na verdade era um maçom, né? Um maçom de fato, um maçom já especulativo, né? Um maçom contemporâneo. No entanto, também ele era operativo. Então, ou seja, ele fazia parte da ordem maçônica, mas também era um construtor. Então ele levou sua empresa lá e o pessoal do Sinclair liberou ele para ele fazer o que ele quisesse. Daí ele fez todas essas reformas que você vê lá. Tem a coluna do aprendiz, a coluna do mestre, certo? Então é por conta dessa reforma aí que aconteceu isso daí, não foi feito. Se você procurar a história da Capela de Roslin, é fácil de observar isso daí. Por quê? Porque muito tempo atrás. Então, eu quero falar, aqui a gente tem o simbolismo que é claro ser maçônico, inclusive, por que a nota de $1 dos Estados Unidos? Aqui, só quero mostrar pra vocês. Então, esse é um dos livros que a gente estuda no meu curso de inteligência. Aqui ela faz um curso de inteligência, né? Eu achei interessante, eu acho que eu vou dar uma... Tem bastante coisa aí, se você posso fazer mais um a partir disso daí, vamos ver que nós já estamos aqui, comeu muito... Ó, não tô na metade do vídeo ali. Ela fala uma série de bobagens, né? Mas eu quero ver se eu acho aqui uma parte que ela mostra o livro base dela, que eu achei demais, né? Quero ver se eu acho aqui. Acho que é no finalzinho que ela mostra a bibliografia. Então, leiam esse livro, muito bom. Como eu falei, eu não tenho como falar dos detalhes da maçonaria, porque eu nunca fui maçônica, nunca participei, e geralmente só as pessoas que sabem disso são as pessoas que participaram. Mas eu quis fazer esse vídeo para explicar um pouco da onde vem o que defende, que eles podem traçar a bolcheviques. Nesses dois livros, inclusive nesse aqui, Ó, então ela pegou um livro ali do Michael Hegg, chamado The Templar, História e Mito. Isso que eu achei bacana, né? Porque ela vem falar da questão da maçonaria e sua influência e história no mundo, pegando um livro que fala de mitos, né? Na verdade, isso aqui ele faz é como um romance, você vê, ela pegou ali, e muita gente já veio falar essas coisas pra mim, eu acho engraçado, né? Por exemplo, lá, a história do Código da Vinci, meu Deus do céu, já vem falar essas coisas, eu falei, isso é um romance, cara, o cara baseou umas histórias ali, ele pegou algumas coisas aí que rodavam por aí, criou um romance, né? Então, que nem essa menina fez o vídeo, né? Tentando falar, que na verdade ela não falou nada de influência da maçonaria, certo? Nesse vídeo, mas alegando essa questão, utilizando um livro que chama, né, os Templários, né, História e seus mitos. Então, são mitos, né? Quem conhece um pouquinho a história dos Cavaleiros Templários, né, sabe que a partir do momento que houve assim essas acusações e eles foram presos, certo? Eles tiveram que muita coisa, na verdade, sofreram aqueles, como é que é? Me fugiu agora, meu Deus. Foram interrogados, né? Foram interrogados e sofreram torturas, e muitas das coisas a partir disso daí começaram a ganhar muito vulto. Eles tinha sido feita a mesma acusação que tinha utilizado nos cátaros lá, né? Então falava daquelas questões do Bafomé, da questão do culto ao demônio, uma série de coisas, homossexualismo. Então eles foram acusados de uma série de coisas que naquele momento lá era considerado um crime, né, assim, imperdoável, e foram torturados e tiveram que confessar, né? Alguns acabaram morrendo, né, que não queriam confessar uma mentira, mas nem todos, né, tiveram essa disposição de falar a verdade. Bom, então é isso, né? Na verdade eu quis demonstrar aqui a questão da superficialidade. Agradeço ter ficado aqui nesse vídeo, né? Quando não foi possível passar todo o esquema aqui, eu quis passar bem certinho, sem corte inclusive, para você pegar a manha, para você entender, mas foi passado a importância de uma pesquisa muito mais profunda, né? E você vê como hoje em dia se prolifera cada vez mais essa questão superficial. Você veja, as pessoas querem
passar a mensagem, que são entendedoras de determinados assuntos, mas a pesquisa é muito rasa, as fontes em que são baseadas, você vai observar quem são, né, quem fala determinada coisa, às vezes é fonte de ficção, então tem que se tomar muito cuidado com essa questão de não montar seu cabedal de ensinamento, né, não a sua questão assim mais voltada, sua base de conhecimento, não depositar todas as suas fichas em areia, né, como é feito aqui nessa questão. Bom, espero que a moça continue pesquisando, né, buscando com bastante aprofundamento. Eu acho interessante isso, daí acaba de uma forma ou de outra divulgando a questão da maçonaria, mas ela traz informações totalmente alucinadas, né, devaneios baseados em bobagens, em má interpretação, e é como a gente pode constatar, até em preconceito com algumas coisas por falta de compreendimento. Então você vê, às vezes, e é fácil de você ver, né? Às vezes existe, isso é uma coisa comum, você de repente tem uma situação que você dá de frente, você tem uma determinada linha de entendimento religioso e você encontra uma linha que é um pouco diferente, isso daí já causa um espanto, né? E aquilo causa um preconceito. Eu estou dando um exemplo só, né? Obviamente. E o que deve se fazer nessa questão? Procurar entender, né? Procurar entender o que está acontecendo, não olhar com olhos preconceituosos para as coisas, sabe? Bom, nesse vídeo de hoje eu vou ficando por aqui. Agradeço você que teve paciência aí de assistir esse react. Eu achei interessante. Deixe seus comentários aí se você tiver paciência de assistir até o final. E vamos ver, de repente surgem comentários contra bobagens na internet, que é o que mais tem, né? Podemos começar a fazer essa linha de reacts, ok? Um forte abraço, muito obrigado pela paciência novamente e espero você no meu próximo vídeo. Um fortíssimo e grande abraço.